Fala pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar nesse vídeo o tópico de biotecnologia, tá? Então já convido vocês para irem preparando aí os seus espaços de estudo e vamos começar a abordar esse tema que é extremamente interessante, que tem grande impacto também nas provas do Enem e de alguns vestibulares e concursos. Então vamos juntos. Como o nosso tema é biotecnologia, a gente vai começar puxando de vocês um conceito para a gente entender primeiro, conceitualmente, o que é biotecnologia, como é que ela se divide, como é que ela está organizada, ok? Então me acompanha aqui. O primeiro ponto que eu queria fixar com vocês é o conceito, tá? Então se liga bem, a biotecnologia ela é a utilização de organismos ou partes desses organismos para se obter alguma substância de interesse humano, de interesse econômico. Então, conforme a gente está destacando aqui, né, nesse conceito escrito, seria a utilização de agentes biológicos ou partes desses agentes biológicos para gerar produtos e serviços que tenham, né, interesse humano e que estejam de acordo com os princípios científicos e da engenharia, ok? A biotecnologia, ela não é uma ciência pura, como a gente chama, né? Ela é, na realidade, montada a partir da fusão de conhecimentos de várias ciências, de várias áreas, da química, da biologia, da genética, da microbiologia. Então, ela junta várias partes para produzir os recursos necessários para essa ciência, tá? Então, vamos dar uma observada aqui nessa questão da biotecnologia. O conhecimento que a gente busca para montar a biotecnologia vem da microbiologia, da bioquímica, da química, da genética, da engenharia, da informática, dentre outras áreas, tá? Normalmente, a biotecnologia emprega agentes biológicos, tá? E esses agentes biológicos podem ser micro-organismos, DNA, enzimas, anticorpos, dentre várias substâncias extraídas de organismos, tá? Os bens que normalmente estão sendo gerados pela biotecnologia têm relação com a indústria de alimentos, de produtos químicos, produtos farmacêuticos, né, produção de energia, dentre outros, tá? E os serviços são diversos serviços que se beneficiam e são gerados a partir da biotecnologia, como, por exemplo, a purificação de água, tratamento de resíduos, controle de poluição e dentre outros serviços também. Então, você percebe que a biotecnologia ela é uma ciência que se vale, né, de conhecimentos de outras ciências e estende braços em várias direções, tá? Para produções de bens e serviços de interesse humano. Perfeito? Observa bem, quando a gente vai organizar, de certa forma, os conhecimentos biotecnológicos, né, fazer uma divisão, como a gente costuma dizer, da biotecnologia, nós dividimos a biotecnologia em três grandes grupos. A biotecnologia antiga, tá? Que é também chamada de biotecnologia pré-histórica, que está relacionada à alimentação e o abrigo do ser humano. Então, lá nos primórdios, ainda na pré-história, quando o homem começou a domesticar os primeiros animais, utilizar vegetais para produzir estruturas de moradia, então ele já estava utilizando organismos ou partes desses organismos para produzir algo de interesse humano, tá? Então a gente já fazia, né, uso desses recursos biotecnológicos, muito embora seja algo extremamente simples da gente ver, né? Não requer muito conhecimento especializado e muito técnico, tá? Quando a gente fala da biotecnologia clássica, essa biotecnologia clássica está muito relacionada com a ideia da fermentação, tá? Que já surge um pouco mais recente na nossa história e está relacionada à produção de alimentos e também a produtos para a área médica, né? Para a medicina, como o exemplo dos antibióticos. Então, quando a gente fala de biotecnologia clássica, a gente está usando normalmente micro-organismos para produzir substâncias de interesse econômico, como por exemplo no caso do fabrico do vinho, dos queijos, da fermentação dos pães. Né? Todos esses produtos empregam micro-organismos na sua confecção. Portanto, são produtos que vêm da chamada biotecnologia clássica. E o que nós chamamos de biotecnologia moderna, tá? Está relacionada à biotecnologia que emprega manipulação genética. Tá? Aí envolve uma técnica bem sofisticada e bem mais atual, que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, também conhecida popularmente como engenharia genética. Tá? Então, essas seriam as três formas da gente, de certa maneira, organizar historicamente
né, a biotecnologia. A biotecnologia antiga, a biotecnologia clássica e a biotecnologia moderna, que envolve essa última, a manipulação genética. Perfeito? Aqui nós temos alguns marcos importantes, né, da biotecnologia, só para a gente se situar dentro desse contexto do tempo histórico. Nós temos aqui ó, que 6.000 anos antes de Cristo já se tem notícias do fabrico de bebidas alcoólicas, como cervejas e vinhos, produzidas pelos sumérios e pelos babilônicos, tá? E neste caso, se tem fermentação, tem uso de micro-organismo. Então, 6.000 anos antes de Cristo, a gente já fazia biotecnologia, muito embora a gente ainda não tivesse atribuído este nome a essa produção, ok? 2.000 anos antes de Cristo, nós já observamos aqui o fabrico de pães e de bebidas fermentadas, utilizando, né, micro-organismos aí, feito pelos egípcios e pelos gregos, tá? 1875 depois de Cristo, aí já entra uma história bem mais próxima de nós, quando Louis Pasteur mostra que a fermentação é produzida por micro-organismos. Então a gente já começa a conhecer um pouco mais sobre o processo biotecnológico, e se eu sei que aquele processo de fermentação depende de micro-organismos, não vai demorar muito tempo para que a gente consiga dominar também esses micro-organismos, assim como dominamos, né, algumas plantas e domesticamos alguns animais para nosso benefício e nosso proveito, ok? Entre 1880 e 1910, surge, né, a fermentação industrial para a produção de ácido lático, etanol e vinagre. Então aí a gente já tem um certo domínio do processo e a gente já está trabalhando numa escala industrial. Entre 1910 e 1940, né, aí nós temos a síntese do glicerol, acetona e ácido nítrico. Ácido cítrico. Em 1940 até 1950, surgem os antibióticos que são produzidos em larga escala, tá? Então aqui a gente já vê uma produção muito mais intensa, sendo destinada a benefícios dentro da área médica, tá? Aí eu queria chamar muita atenção de vocês para este momento agora. Em 1953 é estabelecida a estrutura do DNA. A descoberta, né, feita por James Watson e Francis Crick, da estrutura molecular do DNA, a estrutura química e molecular do DNA, traz uma nova luz para a ciência e também para a genética, né? A gente agora sai daquela instância da genética clássica e começa a mergulhar em uma instância da genética molecular. Em 1973, aqui está erradinho aqui a grafia, tá? Nós temos o início da engenharia genética. Nós começamos a manipular o DNA. E a partir de 1973, a coisa começa a ocorrer numa escala muito mais interessante em termos dessa biotecnologia moderna. A partir de 1982, nós começamos, usando a técnica de DNA recombinante, a produzir insulina humana, né, para tratar pessoas com problemas sérios de diabetes. Ok? Então você tem aí uma noção de como essa biotecnologia evoluiu até os dias atuais, e hoje nós fazemos uso dessa biotecnologia de maneira extremamente sistemática, né? E quase tudo que a gente consome em alimentos e produtos industriais tem um pouco da biotecnologia, ok? Falando um pouquinho sobre a biotecnologia, é impossível falar da biotecnologia moderna sem tocar na tecnologia do DNA recombinante, também denominado de engenharia genética, tá? Que na realidade é um conjunto de métodos e técnicas que permite associar em uma só molécula DNAs de fontes biologicamente diferentes. Então fica bem atento, pessoal, para esse conceito aqui, ó, que ele lhe dá uma visão muito interessante do que é a tecnologia do DNA recombinante. Ela vai ser um conjunto de métodos e técnicas que permite associar em uma só molécula, tá, DNAs de fontes biologicamente diferentes. Juntar DNA de dois organismos distintos em um só organismo para produzir substâncias de nosso interesse. Essa figurinha aqui ela tenta retratar mais ou menos a ideia de como seria essa brincadeira da tecnologia do DNA recombinante. É pegar o DNA, que aqui está demonstrado em azul, como sendo de uma espécie, este DNA vermelho como sendo de outra espécie, e a gente conseguir enxertar um DNA no outro e fazer com que DNAs de duas fontes biologicamente distintas passem a existir em uma só molécula, ok?
Isso é a essência, a grosso modo, do que é a tecnologia do DNA recombinante, ok? Mas para que a gente entenda bem a tecnologia do DNA recombinante, antes vai ser preciso a gente conhecer um pouco sobre a estrutura química e molecular do DNA. Okay? Então, eu convido vocês para a gente entender um pouquinho sobre a estrutura química e molecular do DNA, para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo sobre biotecnologia, mais especificamente sobre tecnologia do DNA recombinante. Então, falando de estrutura química do DNA, é importante que você reconheça logo de cara que o DNA ele é um heteropolímero de nucleotídeo, tá? É um heteropolímero de nucleotídeo. E o que seria um heteropolímero? É um polímero heterogêneo. E o polímero, como vocês devem bem lembrar, é uma molécula formada pela ligação sucessiva de unidades básicas que nós chamamos de monômeros, tá? E quem é o monômero do DNA ou dos ácidos nucleicos? Os próprios nucleotídeos. E aqui eu convido você a relembrar comigo a estrutura de um nucleotídeo. Esse desenho que você está vendo aqui, ó, que eu estou destacando para você, mostra a estrutura de um nucleotídeo. E ele é composto por 3 elementos principais. Tá? Observa bem, fica bem atento a isso, que nós temos aqui ó, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, tá? Nós temos aqui um grupamento fosfato e nós temos aqui uma base nitrogenada. Então, todo nucleotídeo, obrigatoriamente, ele vai conter na sua estrutura um grupamento fosfato, tá? Uma pentose, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. Tá? Então, qualquer nucleotídeo que você pegar, ele vai ter essa estrutura, uma pentose, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Convém, então, nesse momento, a gente chamar a atenção para um ponto importante. A diferença entre os nucleotídeos reside em 2 pontos da sua estrutura. Na base nitrogenada que eles carregam ou no tipo de açúcar que eles carregam. Tá? Então, os nucleotídeos de DNA carregam açúcar do tipo desoxirribose. Já os nucleotídeos de RNA carregam açúcar do tipo ribose. Olha bem comigo, presta bem atenção nisso daqui, pessoal. Este açúcar que a gente está representando aqui, ó, este açúcar, ele é uma ribose. E como é que eu identifico isso? Eu vou sempre olhar por os carbonos 3 e 2 desse açúcar. Tá? Se tiver 2 hidroxilas, eu tenho uma ribose. O termo desoxirribose se refere à perda de um oxigênio neste açúcar. Tá? E quando ocorre uma desoxirribose, nós perdemos o oxigênio da hidroxila que está ligada ao carbono 2 do açúcar. Tá? Então, no caso de um açúcar do tipo desoxirribose, você verá apenas uma hidroxila. E qual seria? A hidroxila que está ligada ao carbono 3 desse açúcar. Perfeito? Então, este que está representado nessa imagem agora, nessa figura agora, é um açúcar do tipo ribose. Tá? E a base nitrogenada também, como eu tinha falado para você, é um outro elemento que varia de nucleotídeo para nucleotídeo. É o que dá, digamos, a identidade desse nucleotídeo. Ok, então? Então, só fechando essa ideia. Quais são as 3 partes que constituem o nucleotídeo? Um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose, um grupamento fosfato, derivado do ácido fosfórico, e uma base nitrogenada, que pode ser específica, variável, né? Diferentes tipos de bases nitrogenadas podem estar associadas ao nucleotídeo, ok? E para a gente continuar esse entendimento da estrutura química, eu queria que você olhasse aqui comigo esta outra figura que está aqui, ó, pessoal. Dá uma olhada bem comigo nessa outra figura. Nós temos aqui vários, na realidade, 3 nucleotídeos ligados entre si para constituir o polímero do DNA, ok? Então, percebam uma coisa importante, ó. Aqui eu já estou falando de um nucleotídeo de DNA, portanto, observa bem, ó, existe apenas uma hidroxila ligada ao carbono 3, que é o que a gente chama de hidroxila terminal ou hidroxiloterminal, tá? Então, ligada ao carbono 3. O que está ligado ao carbono 5? Um grupamento fosfato que, por sua vez, se liga com a hidroxila do outro nucleotídeo e assim sucessivamente, criando uma ligação entre os nucleotídeos, tá?
Então, esses nucleotídeos aqui, ó, se juntam para formar uma cadeia de DNA. Note que essa cadeia tem uma característica importante que você precisa reconhecer de imediato. Uma das pontas da cadeia é hidroxiloterminal. Ele tem uma hidroxila livre aqui, ó. Enquanto a outra ponte tem um grupamento fosfato livre. Então, nota bem, eu vou adicionando nucleotídeos para construir o polímero de DNA, tá? Ligar um nucleotídeo no outro, através de uma ligação bastante forte, uma ligação de compartilhamento, uma ligação covalente, que nós vamos chamar de ligação fosfodiéster. E o que seria uma ligação fosfodiéster? É quando o grupamento fosfato que está no carbono 5 de um nucleotídeo reage com a hidroxila do outro nucleotídeo, estabelecendo assim uma ligação que nós denominamos de ligação fosfodiéster. Então, sempre presta bem atenção nisso, tá? Ó, o nucleotídeo daqui de baixo, esse nucleotídeo que eu estou destacando aqui, ó, vai reagir neste nucleotídeo aqui de cima, tá? Só que é o grupamento fosfato do nucleotídeo aqui de baixo que está reagindo na hidroxila do nucleotídeo de cima, criando entre eles uma ligação fosfodiéster. Perfeito? Assim, portanto, a cada ligação fosfodiéster, a cadeia de DNA vai aumentando de tamanho e vai tomando o aspecto polimérico que nós falamos. E por que que nós vamos chamar de heteropolímero? Porque as bases nitrogenadas diferentes dão esse caráter heterogêneo à molécula de DNA. Tranquilos com isso? Aqui nós temos um desenho para ilustrar essa situação. Então, eu queria que vocês me acompanhassem com muita atenção para esse ponto que eu vou mostrar para vocês. Ó, a ponta aqui de baixo, veja que o DNA ele tem duas cadeias que se ligam entre si. Tá? Uma cadeia desse lado de cá e uma cadeia deste lado de cá. Okay? Percebe que aqui embaixo ó, eu tenho uma ponta hidroxilo terminal. E aqui em cima eu tenho um grupamento fosfato terminal. Tá? Na outra cadeia, aqui eu tenho uma ponta hidroxilo terminal. E aqui eu tenho uma ponta fosfato terminal. Então, isso mostra para nós que as duas cadeias de DNA se relacionam entre si de forma antiparalela. Ou seja, uma está orientada como se estivesse de cabeça para baixo em relação à outra. Note que entre os nucleotídeos eu sempre tenho grupamentos fosfatos unindo os nucleotídeos, né, uns aos outros, por meio do que nós chamamos de ligação fosfodiéster, ok? E as cadeias de DNA estão unidas entre si através de uma ligação entre bases nitrogenadas, tá? Uma força de atração entre bases nitrogenadas, que nós chamamos de ligação de hidrogênio. É uma ligação intermolecular, tá? E das intermoleculares, né? A ligação de hidrogênio ela é uma das mais fortes, que vai manter a cadeia de DNA, uma hélice do DNA, unida a outra hélice, tá? Então, percebe bem, ó, com muita atenção, é importante que você fixe bem isso. Aqui eu tenho, de um lado, uma adenina, desse outro lado eu tenho uma timina. E entre adenina e timina ocorre duas ligações de hidrogênio. Ó. Perceba duas ligações de hidrogênio ocorrendo entre elas, tá? Contudo, deste outro lado aqui, ó, eu tenho uma base nitrogenada aqui, ó. Vamos representar aqui embaixo, fica mais fácil você ver. Desse lado de cá eu tenho uma citosina, desse outro lado eu tenho uma guanina. E entre a citosina e a guanina eu tenho três ligações de hidrogênio. Tá? Ó, percebe as três ligações de hidrogênio aqui? Então, o que eu posso concluir? Que adenina e timina sempre se relacionam em fitas complementares, fazendo duas pontes de hidrogênio entre elas. E citosina e guanina, que estão em fitas complementares, se relacionam fazendo três ligações de hidrogênio. Então, é importantíssimo que você preste bem atenção a isso, porque a gente vai usar em muitos momentos, principalmente quando a gente estiver trabalhando os tópicos mais avançados da biotecnologia, tá? Adenina e timina faz duas ligações de hidrogênio. Citosina e guanina faz apenas três, tá? Então, adenina e timina se relacionam por duas ligações de hidrogênio, tá? São duas ligações de hidrogênio. Já a citosina com a guanina, elas realizam três ligações de hidrogênio. Perfeito? Grava isso
que vai ser extremamente útil para a sequência das nossas abordagens. Perfeito? Aí, para a gente finalizar essa abordagem aqui dessa imagem, dá uma olhada com atenção também para a estrutura do DNA aqui, ó, que eu estou representando aqui. Tá? Ela é uma estrutura em dupla hélice. Se eu estiver falando de RNA, o RNA é simples hélice. Tá? Ele é uma hélice única. Enquanto o DNA tem duas fitas, o RNA tem apenas uma. Embora o nosso foco agora seja entender a estrutura molecular do DNA, mas é inevitável, a gente vai ter que compreender também a do RNA e já dá para a gente começar a fazer um comparativo entre as duas moléculas. Tá? Então, as duas, ambas, DNA e RNA, são heteropolímeros de nucleotídeos. Contudo, quais são as diferenças que existem entre as duas moléculas? Enquanto o RNA usa o açúcar do tipo ribose, o DNA usa o açúcar do tipo desoxirribose. Então, o açúcar do nucleotídeo de RNA é sempre uma ribose, enquanto o açúcar do nucleotídeo de DNA é sempre uma desoxirribose. E uma outra particularidade que ocorre entre moléculas de DNA e RNA. Tá? A molécula timina, a base nitrogenada timina, é exclusiva do DNA, enquanto a uracila é exclusiva do RNA. Agora eu queria que você olhasse com muita, mas muita mesma atenção para a timina e a uracila que a gente está representando aqui. Note, tá, que a diferença que existe entre a estrutura dessas duas bases está única e exclusivamente nesse trechozinho aqui, ó. Ou seja, a base nitrogenada uracila e a base nitrogenada timina, elas diferem entre si apenas por um grupamento CH3, por um grupamento metil, o que nos parece que a uracila deriva da timina por desmetilação, tá? Então, a uracila pode ter surgido a partir de uma desmetilação da timina, ok? Então, vamos fixar isso aí para a gente poder dar sequência. As bases nitrogenadas, adenina e timina, se emparelham na molécula de DNA. Citosina e guanina também se emparelham na molécula de DNA. Na molécula de RNA não existe emparelhamento, tá? E existe uma particularidade. A uracila substitui a timina na molécula de RNA, ok? Não existe timina em RNA, do mesmo modo que não existe uracila no DNA, ok? Tranquilos com isso? Então vamos um pouquinho mais adiante. Note que aqui a gente dá para fazer um detalhamento melhor a respeito desses pontos que nós já abordamos anteriormente, tá? Note aqui, ó, adenina, base nitrogenada do tipo adenina, base nitrogenada do tipo timina, base nitrogenada citosina, base nitrogenada uracila e base nitrogenada guanina, tá? Contudo, preste atenção nesse detalhe. Adenina e guanina pertencem ao grupo das bases púricas, porque derivam das purinas. Note que cada uma delas, adenina, assim como guanina, são formadas por dois anéis carbônicos fechados, tá? Já as bases citosina, timina e uracila pertencem ao grupo das pirimidinas, tá? Porque depende das bases pirimídicas, derivam das bases pirimídicas, ok? Então, adenina e guanina são bases púricas, enquanto citosina, timina e uracila são bases pirimídicas, ok? E só para fortalecer aquele ponto que eu tinha falado do emparelhamento das bases nitrogenadas quando elas se encontram em fitas opostas de DNA, nota aqui, ó, a molécula, tá? A base nitrogenada timina e adenina, quando se emparelham, formam entre si duas ligações de hidrogênio, tá? Uma aqui, ó, e outra aqui. Perfeito? Duas ligações de hidrogênio. Nota bem, uma ligação aqui e outra ligação aqui. Já quando eu falo de guanina e citosina, são três ligações de hidrogênio. Uma, duas e três. Então, sempre que adenina e timina se emparelham, duas ligações de hidrogênio. Sempre que guanina e citosina se emparelham, três ligações de hidrogênio. Vou reforçar, pessoal, porque é muito importante. Dê toda a atenção que puder para isso, porque a gente vai usar bastante
em outros momentos para você compreender alguns processos, inclusive algumas técnicas muito utilizadas na tecnologia do DNA recombinante, que dependem dessa compreensão, tá? Tranquilos até aí? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Dá uma estudada, dá uma reforçada, faz suas anotações e nós nos encontramos no próximo vídeo para avançar um pouquinho mais a respeito do comportamento das moléculas de DNA e RNA, entender um pouco da estrutura molecular do gene, para que a gente possa então voltar lá e compreender os processos biotecnológicos que será objeto do nosso estudo daqui para frente, ok? Fiquem todos com Deus, nos veremos em breve. Tchau, tchau.